Aleluia. Aleluia. Continua com os olhos fechados. E seja amado nessa manhã. O Senhor está aqui para amar você. Ele está aqui. A presença dele está aqui. Seja bem-vindo a esse ambiente de graça, de força, de fogo. Aleluia. 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 Se libere, sabe? Muitas vezes o que nós precisamos é só se liberar. Muitas vezes nós chegamos presos com tantas coisas, com tantos pensamentos, com tantas coisas que ouvimos, sabe? Mas nessa manhã você pode se liberar, liberando palavras do seu coração e sendo alcançado por esse amor, por essa graça. Porque hoje é o dia que o Senhor criou. E por isso podemos se alegrar, se regozijar nele. Esse não é um lugar de condenação, mas é um lugar de misericórdia, como foi falado aqui. O amor de Deus está em ação nesse lugar, quebrando todo o complexo de inferioridade, despedaçando todo o jugo, quebrando toda a condenação, mas te levantando para viver uma nova vida. E você precisa aprender a descansar nesse amor. Você precisa aprender, porque Deus é que nos faz crescer em amor, em graça. Aleluia. Você pode sentar? Oh, glória a Deus. Rapaz, vocês foram guiados hoje. Estava pensando, o que é que o pessoal vai cantar hoje? Ivani, daí, filha. Tenho minhas coisas, gosto de pregar assim. Cada um tem o seu jeito meio doido, né? Mas você está assim? Ou está assim? Não, peraí. Você hoje chegou aqui, você está assim? Quase se apagando? Ou você está assim? Se você está apagando, eu vim acender você hoje. Lá em Provérbios fala que não falte a lenha, porque o fogo se apaga. E a palavra é a lenha. Sabe, irmãos? Vou falar do evangelho hoje, do ID. Mas não é um evangelho que estão pregando por aí. Jesus, ele não deixou um evangelho frio, fraco. Ele não deixou um evangelho light. Até porque, se a gente for analisar como Deus nos criou, o sangue é quente, né? Sim ou não? O sangue é quente. Deus nos criou quente. Se o sangue esfriar, a gente morre. Então ele não quer você frio e morno. A gente nasceu para ser quente, fogueado, cheio do fogo. João veio batizando pelas águas do Rio Jordão, com aquela água fria do rio. Mas Jesus veio batizando com o Espírito Santo e com fogo. Ele veio trazer um evangelho do fogo. E por isso que nós precisamos desse fogo, porque não podemos cumprir o ID sem o fogo do Espírito. Para Jesus começar, ele teve que receber do poder do alto. Vocês podem sentar, vocês são fera. Aleluia. Quer tocar aí? Me ajuda. Aleluia. Rapaz, eu vou voltar para aqui. Você está assim? Deixa o menino sentar aí para a gente
Aleluia. Eu não sei como é que está o seu grau, a temperatura, como você está andando. Mas é muito importante você fazer esses análises em você mesmo. O apóstolo Paulo, ele manda a gente examinar-se o homem a si mesmo. Então, muitas vezes, nós estamos no foco errado, examinando as pessoas. Mas, e aí começamos a dizer, fulano está assim, fulano está assado. A pergunta seria, e você? Olha para o seu irmão e diga assim, e você? Diga assim, tem fogo aí? Você está aceso? Você está fogueado? Você está brilhando? Você foi criado para brilhar. Jesus disse que nós somos a luz do mundo. E quem está na escuridão precisa se encontrar comigo e com você. Você está vivo? Não, vai ficar melhor, vai ficar melhor. Sabe, irmãos, Deus é um Deus do fogo. Ele é um fogo consumidor. O primeiro a anunciar o evangelho foi o próprio Deus. Essa ideia de evangelismo foi Deus que criou. Quando o homem peca, o primeiro anúncio. Sabe por quê o anúncio? Porque o poder está no anúncio. Quando o homem pecou, o que foi que ele falou? Ele falou de Jesus no capítulo 3, versículo 15. Primeiro a evangelizar foi Deus. O primeiro a trazer uma boa notícia foi Deus. Quando o pecado entrou, o homem pecou. Vamos ver. Gênesis 3, 15. O próprio Deus faz esse anúncio. Então essa ideia de levar uma mensagem de vida, de salvação, para alcançar o coração do homem, veio do próprio coração dele. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Ele estava falando para quem isso aqui? Para Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Ele estava falando de quem aqui? De Jesus. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Estava falando de todo o processo que Cristo ia passar para trazer a salvação à humanidade novamente. Ou seja, Deus nunca desistiu do homem. E se a gente começa a ler Gênesis, você vai ver todo o processo. Deus nunca desistiu de ninguém. Mas na frente você vai lendo, Deus precisando de um homem, Ele purifica o profeta para trazer uma mensagem salvadora. Você vê que Isaías foi ungido para falar de Jesus, da vinda dele, de todo o processo que iria acontecer. Quando a gente começa a ler Mateus capítulo 1 em diante, falando do nascimento de Jesus, até o lugar foi profetizado. O nascimento, o lugar. Você lê o 7, você lê o 8, você vai para o 9, vê tudo falando de Jesus. E Deus se prontificando para cumprir a sua boa palavra. Eu acho lindo. Isaías 61. Isaías profetiza aqui Jesus, lá em Lucas, ele abre o livro falando dele mesmo, dizendo que se cumpriu as escrituras ali. Ou seja, Jesus ele veio e ele entendeu todo o processo que ele iria passar. Ele sabia que ele vinha cumprir a palavra. Ele sabia que ia morrer. E quando Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para a minha tradução, para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados,
apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolação, a consolar todos os que choram. É porque eu estou tão acostumado com esse negócio, todo dia eu falo esse negócio. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da glória do Senhor, o ano da graça do Senhor. E quando Jesus, no capítulo 4 de Lucas, ele tinha um costume de ir ao templo, do versículo 16, quando ele abre, e indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado, na sinagoga, segundo o costume, e levantou-se para ler. Jesus gostava de ler. Tem crente que não gosta de ler. Tem crente que quer seguir o Evangelho sem Jesus. Jesus é o modelo central do Evangelho. Então, se você quer compreender, mas eu não sei, todo mundo quer saber logo o chamado. Procura seguir logo os passos. Procura conhecer os passos de Jesus, porque você vai entender o seu chamado. Por quê? Porque ele foi chamado e enviado por Deus. E nós somos seguidores dele. Então, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o costume. Você tem costume de vir para a igreja? Você tem costume de se reunir, de congregar, de estar junto? Você tem costume de ir para as conexões? Isso tudo faz parte da missão que foi incumbida, dada a mim e a você, delegada. Nós temos uma missão. Sabe qual é a nossa missão? A missão de ser igreja não é vir para esse lugar para receber uma palavra e resolver os problemas da gente, irmão. Pagar a conta. Não. A missão central é levar o Evangelho a toda criatura. É cumprir o que Jesus já ordenou. Ele ide ou vão, dependendo da tradução. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e eles curarão, ou serão curados. E diz que o Senhor foram com eles, confirmando a palavra que eles pregavam. Ou seja, a palavra, o Evangelho que nós temos é uma palavra que é acompanhada de sinais e maravilhas. Mas se eu e você não for, os sinais e os prodígios não vão acontecer. E muitas vezes nós estamos equivocados. Nós focamos nos sinais e prodígios e esquecemos do caráter. Você está assim? Qual o nível de amor que você está andando? Todo mundo muitas vezes quer ver milagre na vida das pessoas. Que tal acontecer milagres na sua? Deixar de ser ignorante. Se submeter à sua liderança. Que tal crescer em amor? 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 12. Ele diz que Deus nos faz crescer em amor. Todo mundo quer andar no fogo, todo mundo quer andar no poder. Mas só se pode andar no poder e na fé pelo amor. Que tal mudar? No nível maior. Vamos crescer. Só se pode crescer em poder se a gente mergulhar no amor. Que tal aumentar a temperatura? Que tal andar aceso? Ou você está andando apagado, sem brilho? Está só as faíscas, só barulho. E eu olhar para a nossa vida, não olhar para a vida das pessoas, não. Porque se eu e você decidir amar, nós vamos estar muito ocupados. E eu acho interessante que Deus, ele não muda o olhar para você, mesmo com as falhas. Essa palavra é para mim e para você. Nós só vamos cumprir o ID se a gente decidir andar em amor. Nós só vamos... Sabe, irmão, muitas vezes nós estamos andando num nível tão baixo de amor que a gente passa pelas pessoas caídas, destruídas,
e não sentimos nada. E aonde está a compaixão se a gente decidir seguir os passos de Jesus? Lembra o que eu falei? Você só vai entender o seu chamado se você seguir os passos de Jesus. Você vai compreender as coisas. Então, quando a gente entender como Jesus andou, nós vamos também andar. E as coisas vão começar a ser esclarecidas. E nós vamos levar um evangelho que funciona, genuíno, que é tão simples e fácil. Porque não é simplesmente levar o evangelho. Tem muita gente que quer, não, vamos fazer. Jesus levou o evangelho, mas não esqueça, Jesus foi guiado pelo Espírito. Ele disse, eu não faço o que eu quero, eu não faço o que eu quero, eu não falo o que eu quero, eu falo o que o Pai me manda. Você já viu a história de muitos pregadores que cuspiu, que falharam no caminho? Não, Jesus não fazia o que dava na cabeça, ele era guiado pelo Espírito. Às vezes eu fico pensando, se nós não estamos levando o evangelho, onde é que o Espírito Santo está? Porque nós somos ungidos pelo Espírito para levar o evangelho, para ser testemunha. Vocês estão entendendo? Eu estou na introdução, mas eu acho que está bom. Eu comecei logo mexendo com vocês. Deu logo uma lapada, não foi? Mas isso é para nos salvar. Eu recebi isso lá no meu quarto. Então eu apanhei primeiro. E estou apanhando outra vez de novo. Quando você entender que você foi chamado, você chama. Está lembrado, Sandra? Qual é a frase? Está lembrado? O chamado chama. E você não precisa colocar força. Sabe, quando a gente lê Jesus abrindo o livro e diz que encontrou a respeito dele, e se você vê nos versículos mais embaixo, no versículo 19, se não me falha a memória, de Lucas 4, próximo. Não, é isso aí. Marcos 1, 35. Fala para o seu irmão assim, Jesus, ele entendeu o propósito, a chamada. E tendo se levantado alta, eu gosto desse negócio. Jesus se acordava cedo. Ei! Acorda, rapaz! Tem gente que está dormindo demais. O pastor falou aqui que Deus ia te chamar de 3 horas da madrugada. Rapaz, esse negócio funciona aqui. Me chamou hoje. Ah, chamar para quê? Isso não é ideia de pastor não, irmão. Isso é Deus querendo falar com você. Porque Deus quer que você pare de vir para os cultos. Nada contra. Você está comigo, irmãos? Nada contra Deus usar uma pessoa para você. Mas sabia que Deus quer falar com você pessoalmente? Meu irmão, você precisa entrar num nível de você dizer assim, rapaz, Deus falou comigo em casa, Deus falou comigo na esquina, Deus falou comigo no carro. Quando eu entrei, Deus falou comigo. Porque às vezes, irmãos, eu já andei nesse nível. Senhor, usa fulano, Senhor, usa fulano, Senhor, usa aquela profeta. Não, já saí desse nível. Eu sou um homem guiado pelo Espírito. Você precisa ter esse entendimento e crescer em Deus. E ele, Jesus, ele se levantava de madrugada e saiu e foi para um lugar deserto ali orar. Continua. Então, se Jesus tinha uma vida de oração, o que ele diz no final do versículo 38 é fatal. Procuravam-os diligentemente Simão e os que com eles estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram, todos te buscam. Jesus, porém, lhe disse, vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim de quê? A fim de que
eu pregue também ali, pois, para isso, essa última parte me quebra, pois, para isso, eu vim. O cara entendia. Então, se você entender, você não vai ter aqueles discursos, por que você não está indo mais para... Não, por causa de fulano. Por que você não está indo mais para evangelizar? Não, porque aconteceu algumas coisas, eu não gostei. Por que você... Não, porque me tiraram da cadeira, eu não gostei. Quando você entende, irmão, que você foi chamado, essas coisas pegajosas e nojentas não agarra você. Porque você entendeu que foi ungido com o Espírito, com óleo. Cola não pega em óleo. Você tem que andar na luz, no óleo. Porque quando essas coisas tentar agarrar você... Vem cá, pastor. Então, vamos fazer aqui uma brincadeira aqui. Vai que o braço do pastor está com óleo. Tentar segurar ele, meu irmão. Vai ser isso. Quando algumas coisas tentar segurar você. Cara, tem crente que para com cara feia. Cheguei na igreja, Cris nem falou comigo, a coitada nem viu. Cresça, pelo amor de Deus. Entendo, está muito ocupada. Obrigado, pastor. Quando Marcos capítulo 15, versículo 16, ou 16, capítulo 16, versículo 15 em diante, quando Jesus ele dá aquela ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aquilo não é uma profecia não, gente. Isso não é uma profecia não. Ele está falando para uma classe de pessoas, uma nova geração, a igreja, você, que muitas vezes, Deus me livre, abriu uma conexão na minha casa, aquele tapete que eu comprei, o sofá vai rasgar. Você percebe que Jesus não tinha problema, multidão entrar, era tanta gente na casa. Meu irmão, o pessoal quebrou até o telhado para entrar e um milagre aconteceu. Jesus veio desapegado às coisas terrenas. Eu não vou não, porque a cerâmica da minha casa descolou e quando os irmãos chegar aqui, para com isso, cresça e deixe o ID acontecer. Deixa a missão acontecer, porque tua cerâmica, teu porcelanato, teu sofá vai ficar, mas a única coisa que nós vamos levar são as pessoas. O que tem mais valor para você? As vidas ou as coisas? No mundo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, as pessoas estão trocando os valores. E eu vou dizer, muitos cristãos. As pessoas são menos valiosas. As coisas estão tomando lugar. E qual a razão disso? A falta disso. É muito simples o evangelho, irmãos. Eu gosto sempre de ministrar com uma linguagem bem... Eu não tenho muitas palavras difíceis, eu não procuro, porque Mama Jane disse uma vez, irmão, não procura palavras difíceis em dicionário, você vai perder tempo, fala que o povo entende. Porque eles pegam e correm. E eu tinha essa preocupação e dizia assim, rapaz, eu não sei falar, eu era muito tímido. Ainda trabalha esse negócio ainda comigo. Quando você entende a disposição de coração, ela é vista. Eu acho interessante, Jesus já tinha pregado. Jesus já estava praticamente ali cansado, descendo do monte, um monte de gente. Chega um homem leproso no capítulo 8 de Mateus.
Eu vou aqui parafrasear, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar mais limpo. Ele disse assim, a disposição dele é maravilhosa. Ele disse, eu quero. Você quer mesmo? Ei, você quer mesmo? Vocês estão aqui? Vocês querem? Às vezes a gente fica sem entender. Às vezes a gente, na liderança, a gente fica sem entender. Que as pessoas muitas vezes dizem, eu quero. Começa com fogo, de repente, me tira da escala aí. Não, eu só quero uma vez no mês. Que disposição é essa? Que coragem, que fogo é esse? Para mim é fogo estranho. Não, minha família, sim, irmãos. Sua família é preciosa. Nós não descartamos disso. Mas devemos organizar as prioridades. Mas também nós devemos deixar de cumprir a missão. Eu sei que isso mexe. E eu gosto. E eu gosto do silêncio. Porque a gente fica refletindo, se imaginando, a gente se esquece das pessoas. O que eu vou dizer diante dele? A minha prestação de conta? O que eu vou falar? O que eu vou apresentar? Algumas faíscas já... Sabe por quê? Porque quando o nosso coração está cheio da palavra, quando a gente se esforça para vir para aqui, olha para o seu irmão e diga assim, facilita para o Espírito Santo. Diga assim, porque quando você está cheio da palavra, ele só faz soprar. Você chega triste, sai animado. Você pensa em desistir, você diz, rapaz, eu encontrei alguém aqui, meu amigo, só ouvi ela, pum! Agora, se você vive sem propósito, perto de pessoas assim, ó, que nem acende nem apaga, cuidado. Isso não está longe de você. Pode estar ao seu lado. Isso aqui é pessoas que não decidem crescer. Mas quando o cara decide, meu amigo, não tem diabo, não tem demônio, não tem disciplina, não tem nada, meu irmão. O cara, pum, acende. Por quê? Ele decide andar em chamas. Ele decide se juntar rapaz, esse livro aqui é top demais. Eu já distribuí alguns livros desse. Rapaz, esse livro aqui é pipoco. Isso aqui é um isqueiro. Acende você. Olha para o seu irmão e diga assim, junta-te a essa carruagem. Diga assim, talvez você entrou nessa manhã. Diga assim, talvez você entrou nessa manhã por essas portas na carruagem errada. Diga assim, mas fica tranquilo, a porta está aberta. Você pode entrar na carruagem de fogo e sair daqui fogueado. Decidido a cumprir a sua missão, ele decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E de anunciar a todos os povos e nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando a guardar o que Jesus tinha ensinado. Dá até uma música, né? E de anunciai a todos os povos e nações. Eu não sou do louvor, não. E de anunciai a todos os povos e nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora comigo. Anunciai o Evangelho da paz. Anunciai. Eu viajo nessas coisas, irmão. E
ide anunciai a todos os povos e nações. Rapaz, negócio dá para desenrolar o menino aí, viu? Se Vitor estivesse aqui, Vitor ia tirar onda comigo. Você entendeu? Então, quando há um entendimento, há renúncia. Jesus entendia e ele... sabendo que ele tinha uma vontade, ele decidiu fazer a vontade do Pai. Lá no capítulo 6 de João, ele disse, 6,38, João 6,38, ele disse que eu não vim, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus sabia, porque também em Atos capítulo 10, versículo 38, diz, como Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele entendeu para que ele foi ungido, ele entendeu o propósito. Por isso que no capítulo 1 de Marcos, 38, a última parte do versículo, ele diz, porque para isso eu vim. E mais na frente os discípulos começam também a entender que depois que Jesus, lá no capítulo 21 de João, 21, se não me falha a memória, 21, não está aqui no escrito aqui. Vê aí, João 21. Não, deixa eu ver aqui. É 21. E disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também envio a vós. Olha para o seu irmão e diga assim, você é enviado? Então ele pega a gente na mesma categoria dele e diz assim, assim como o Pai me enviou, assim também envio a vós. Então isso é possível a gente andar como Jesus. Mas na frente, no capítulo 14, ele começa dizendo, no versículo 12, se não me falha a memória, João capítulo 14, versículo 12, ele diz que nós podemos, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Jesus, ele coloca a gente numa mesma categoria que ele, e ele ainda diz o seguinte, vocês ainda vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Ele traz a gente para um nível de filho. E ele disse, aquele que receber a mim, recebe ao Pai. E aquele que recebe... Meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. Esse negócio é uma bênção, não estou vendo nada aqui. Deixa para lá. Ele disse que aquele que recebe a Jesus, recebe o Pai. Aquele que recebe aquele que enviou, recebe o próprio Senhor. Você entendeu isso? Você entendeu? E se alguém te chamar para expulsar um demônio, você vai ligar para o pastor? Porque quando você vai fazer o quê? Você vai. Diga, eu vou. Quando alguém chamar você para evangelizar, diga, eu vou. Por quê? Quando alguém for receber você, está recebendo o próprio Deus. Ele, assim como o Pai me enviou, também enviou a vós. E depois ele sopra o Espírito. No capítulo 24 de Lucas 49, ele diz, vão lá para Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder. No capítulo 1 de Atos capítulo 1, eu ainda tenho 14 minutos. Atos capítulo 1 diz assim, escrevi o primeiro livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus, diga assim, começou a fazer e a ensinar. Ele está dizendo que Jesus começou algo. Até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo, mandamento por intermédio do Espírito Santo, e o que? Aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas.
Então os apóstolos ficaram com o mandamento, eles que foram escolhidos, o mandamento do Espírito, ensinamento. Próximo versículo. E a este também, depois de ter padecido, apresentou vivo, como muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Glória a Deus, porque ele passou esse tempo, viu? Porque estava todo mundo com medo. Ele corajou. Mas volta aí para Lucas 24, 49. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Jesus estava preparando o discípulo para algo que ia acontecer. Por quê? Porque depois que ele saísse, Atos 1, 8, as testemunhas tinham que entrar em ação. Aqueles homens viram quando Jesus foi subido, foi levado ao céu. Mas a ordem, a missão foi dada. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O poder é dado, essa habilidade, o dunami de Deus, habilidade para realizar coisas que naturalmente falando, imaginando, idealizando, nunca poderíamos fazer. Só através do Espírito Santo. Então, é dado para a gente ser testemunha. Você vê o que os caras fez. Filipe foi transladado de um lugar para outro. Pum! Isso só era possível por meio do Espírito Santo. Pedro, no capítulo 10 em diante, por ali, pregando para Cornélio, no meio daquela família. Se não me falha a memória, é no capítulo 10, versículo 43. Atos 10, 43, se não me falha a memória, Almeida me ajuda aí. 44. Pedro, ainda falando. Que coisa é essa que ele está falando? O Evangelho. Que Paulo diz lá no capítulo 1, segura aí, viu? Capítulo 1 de Romanos, versículo 16, ele diz que era o Evangelho que ele não se envergonhava. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Não vai ser. É o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. E ele disse assim, Pedro estava falando do Evangelho, ele estava falando que Jesus era o único suficiente Salvador. E que aqueles homens religiosos tentaram parar, matar Jesus, negaram Jesus, e Pedro continua falando, e aí ainda Pedro falava estas coisas, quando, meu Deus do céu, aquele povo que estava precisando de salvação, doido por uma mensagem de paz, eles estavam precisando de um homem cheio do Espírito, eles estavam precisando de um homem que tinha mensagem de salvação. O anjo disse assim, olha, vai lá na beira do mar, tem um homem chamado Simão Pedro, curtidor de couro. Esse pode te falar essas coisas. Os anjos não receberam essa missão, irmão, para de gerenciar Deus. Eu e você. É a bola da vez. E já estamos nos últimos dias, irmãos. E os últimos dias é até Jesus voltar. E existem pessoas que está precisando se encontrar comigo e com você. Nós somos como um farol aqui. Nós somos a luz. O Evangelho é incendiário. E nós precisamos andar como tochas acesas. Achotes. Sabe o que significa essa achote? É um pedaço de madeira com um breu aceso.
que ilumina, é uma chama vermelha, que ilumina na escuridão. Eu não sei o que tentou apagar você. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei se você ainda tem alegria da sua salvação. Estou falando de coisas pessoais, coisas da sua vida, da chama, do amor pelo Senhor. Eu não sei o que parou você. Talvez o que parou você é tão fútil, não tem valor nenhum, mas parou você. E se você olhar e entender que foi chamado, meu irmão, você lê a Bíblia, você vê como Jesus fez. Você, quando olha, Jesus chamou as pessoas porque ele entendeu que foi chamado. Então quem é chamado, chama. Você, quando abre a palavra de Deus, lá no capítulo 1 de João, no capítulo 1 de João, no versículo 35 em diante, se não me falha a memória, abre aí, irmãos. Eu acho tão interessante quando Jesus vai passando ali, se não me falha a memória, pela segunda vez. Olha o que João faz. Meu irmão, isso é demais. E perguntaram-lhe então, 35. E no dia seguinte estava João outra vez, na companhia dos 2 discípulos. Preste atenção nesses detalhezinhos. Eu gosto desse negócio. Na companhia de 2 discípulos. E vendo Jesus passar, disse-lhe: eis o Cordeiro de Deus. Ele fez o quê? Ele anuncia: eis o Cordeiro de Deus. Quem disse? João. E quem é que estava lá? 2 discípulos. Você pegou? 2 discípulos de João estavam lá. Os 2 discípulos fez o quê? Ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. O que eu quero dizer com isso é que, existe alguém que está precisando ouvir. Só ouvir. Sim, é só ouvir. Que você anuncia o quê? O Evangelho. E aí ele diz assim: os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. Continua. Porque veja o que Jesus faz. E Jesus, voltando-se, vendo o que o seguiam, Jesus disse: é agora. Caiu na rede. Agora eu vou só puxar. Disse-lhe: que buscais? E disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assiste? Ou seja, onde mora? E respondendo: vinde e vede. Jesus é besta. Venha ver onde eu moro. Onde é que você mora? Venha ver. Vem. Para onde? O lugar de comunhão. Venha para a conexão. Tem pessoas que só estão esperando você dizer assim: vamos para a igreja. Mas eu já chamei. Chama. Você é chamado, entendeu? Então chama. Vinde e vedes. E foram. Veja o processo de coisas que acontecem aqui, nessa passagem tão simples. Vinde e vede. E foram, pois, e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Quem era o cara? André. Tem algum André aqui? André, tem algum? Oxe, é meu Deus do céu. Agora é a voz de André agora. Era André, irmão de quem? Esse Simão Pedro era um cara bruto, ignorante. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Daqui, eu não conheço. Eu era assim, bruto. E que milagres aconteceram. Tem pessoas que vão ser tratadas assim. Tem pessoas que você vai ganhar para Jesus e você tem que andar nesse nível aqui, no nível mais alto de amor, para você encontrar ele sem querer falar. Tem pessoas que vão ficar até intrigadas de você dentro da igreja. Já aconteceu comigo já. E eu estava lá. Eu achei tão interessante. Eu me lembrei agora, tinha uma irmã. E aí eu começava a ensinar essas coisas. E muitas vezes eu fui recuado. Muitas vezes quando eu estava ensinando, o povo ficava tudo querendo se opor àquilo ali. Eu digo, mas eu continuava firme. Para de ensinar o remo, porque você está trazendo frieza para a igreja. Eu continuando. Quem quiser sair, saia. Mas eu vou continuar ensinando. Aí eu me lembro que tinha uma irmã. Quando chegava, sai do seu lugar e aperta a mão do seu irmão, ela entrava no banheiro. Eu ficava bem na esquina. Quando ela saía, aleluia, que coisa boa.
Ela pensava que eu tinha saído. Ela é uma diácona forte hoje. Uma mulher cheia do Espírito de Deus. Aí quando a gente é fraco, a primeira dificuldade que a gente tem é descartar aquela pessoa. Tira do time. Quem tirar do time, trata. Porque essa pessoa pode ser a ferramenta que Deus vai tratar é com você. Porque muitas vezes quem está precisando ser tratado é você, que muitas vezes acha que já está pronto, que está preparado, que está maduro. Meu irmão, a gente está no processo. Tem coisas que precisam mudar e melhorar. Até Jesus voltar. Olha para o seu irmão e diga assim: me aguente. Isso é sério, viu? E para não falhar, meu irmão, você precisa andar em amor. Porque o amor não falha. Quer andar no fogo? Ama. Quer se apagar? Anda com ódio para você ver. Não perdoa para você ver. Fica com coisinha para você ver. Não obedece aos teus líderes para você não ver. O fogo apaga, meu amigo. Porque você começa a rejeitar a palavra e morte entra. Você não consegue sair do lugar. Onde foi que eu estava? Vocês ficam puxando. Olha o processo. Tenho 2 minutos. E era André, irmão de Simão. Meu irmão, isso aqui é lindo demais. Eu amo isso aqui, rapaz. Meu Deus do céu, André, meu irmão. E era André, irmão de Simão Pedro. Um dos dois, olha para aí. Um dos dois que tinha ouvido o testemunho de quem? De João. Em seguido Jesus. Lembra? João vê Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus. 2 discípulos dele. André e outro camarada lá que eu não sei. Eu acho que era Felipe. E aí ele escuta, segue Jesus. Depois que ele escuta Jesus, um era irmão de Simão Pedro. Olha o que ele disse. E achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse, o cara já começa a anunciar, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Imagina o Espírito Santo. Quando alguém anuncia o Espírito Santo, quando você fala o Espírito Santo, convence o cara do juízo do pecado, da justiça. Essa é a missão dele. A nossa missão é falar o Evangelho. O Espírito Santo vem e convence. E Jesus se responsabiliza com as coisas que vão acontecer. Porque enquanto você está aqui assentadinho, meu irmão, coisas estão acontecendo. Talvez você entrou aqui até doente, mas se você está se expondo ao Evangelho, que é o poder de Deus, a doença tem que sair do seu corpo. As instabilidades emocionais têm que se estabelecer. Porque é o Evangelho. No capítulo 14, segura aí. No capítulo 14 de Atos, capítulo 14, versículo 7, está Paulo lá pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. E um homem, há anos e anos, coxo dos pés, ele se expõe aquilo, e Paulo, fitando os olhos nele, viu a fé. Viu a fé por quê? Porque esse homem precisava ouvir. Dá um grito assim, alguém. Não, está muito baixo, você não entendeu. Alguém precisa me ouvir. Alguém está esperando você numa esquina. Alguém está esperando você numa casa. Alguém pode estar esperando você num poço. Sabe, no Natal Solidário, o ônibus vai passando. A gente encontra aquela mulher despedaçada, com o rosto machucado, o braço quebrado. Eu, quando olhei para aquela mulher entrando no ônibus, eu fiquei imaginando Jesus quando chega no poço de Jacó. Encontra aquela mulher, meio-dia, sol de Torá, sofrida, machucada, considerada uma prostituta, acabada, derrotada, rejeitada, desconsiderada, maltratada. Eu fiquei assim.
O olhar dele era diferente porque ele entendeu o propósito. Então, quando ele olhava para aquela mulher, ele não via uma samaritana. Ele via a sua própria irmã. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele viu uma criatura que saiu da casa do pai porque ele veio buscar e salvar o que havia. Ele sabia. Como nós olhamos para as pessoas? Como nós olhamos para os nossos irmãos que errou 10 vezes com você? Como você olha? Quantas vezes os discípulos erraram, falharam? No final de tudo eles até abandonaram o Senhor, mas depois ele volta. Como? Que capacidade é essa de sentar na mesa, sabendo que o cara vai trair, sabendo que todos iam abandonar, e ele sem nenhum ressentimento amou até o fim? Esse é o Evangelho, irmãos. Esse é o ID que nós precisamos levar. Depois que ele achou Pedro, ele anuncia próximo e o levou a quem? A Jesus. Olhando Jesus para ele, disse-lhe: tu és Simão. Meu irmão, quando você leva alguém para Jesus, essas pessoas, elas passam a saber coisas que nunca se passava na sua cabeça. Ele disse: tu és Simão, filho de João. Quem disse isso a Jesus, meu irmão? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Continua. No dia imediato, isso não parou não. Resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrar com quem? E encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ele entendeu que ele foi chamado e começou. Eu posso? 3 minutos eu passei, gente. Ou é 3 minutos ou vai acabar. Aí ele chama Filipe. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de quem? André e Pedro. Filipe encontrou quem? Os caras começam a fazer a mesma coisa que fizeram com ele. Alguém precisa entrar na sua conexão, sim ou não? Alguém precisa visitar a sua conexão ou não? O que é uma conexão para você? O que é uma casa para você? Jesus não menosprezou uma pessoa. Ele chegou naquele tanque, ele pregou para aquela mulher. Depois daquela mulher, ela saiu, anunciou e ganhou uma cidade inteira. Depois não foi por causa daquela mulher, as pessoas que ouviram, ganhou outras pessoas. Não menospreze uma pessoa. Talvez as pessoas estão com a motivação errada, porque muitas vezes começam uma conexão com uma pessoa. Essa pessoa poderia mais na frente ser um Paulo, ou uma mulher samaritana que evangelizou. Sabe por que o evangelho é incendiário? Porque se você ler Atos dos Apóstolos, você vai ver que Filipe, quando ele pregava no capítulo 8, não sai daí não, no capítulo 8, diz que a igreja foi perseguida, mas o ID continuou com toda a força. E a Bíblia diz que mesmo diante daquela perseguição, eles continuaram pregando a palavra, e cidades inteiras foram tomadas por uma alegria, meu irmão. Rapaz, o evangelho tem essa capacidade, porque é o poder de Deus. Queria que você ficasse de pé, o louvor. E Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele que Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, o filho de José. Eu não sei quem é, mas se você entrou por essas portas, só piscando, sabe, irmãos, está na condição muitas vezes de líder, a gente consegue enxergar às vezes as luzes apagando,
E a gente entra para orar. E a gente entra na brecha. E a gente percebe que parece que a fé está diluindo. Às vezes nós encontramos pessoas que elas vêm arrastadas. E a gente, meu Deus, o que é que essas pessoas estão fazendo com a palavra que está ouvindo? Está assim, ó. Sabe, minha irmã e meu irmão, se você entrou nessa manhã, você está no lugar certo assim. Eu entrei quase desistindo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu dar uma boa notícia, você não vai desistir. Porque nós estamos aqui como uma família para abraçar você e dizer, pode contar conosco. Nós vamos juntos até o fim. Se você entrou aqui por essas portas assim, vem aqui. Vem aqui. Não tenha vergonha diante da unção, porque a unção ela se manifesta para levantar você. Vem aqui, existem mulheres cheias do fogo para tocar em você, abraçar você e acender de novo as chamas. Se você entrou também sem Jesus, essa é a oportunidade. Se você está aqui, meu irmão, está tão desapercebida das coisas, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus está voltando. Não vamos deixar o fogo apagar, não vamos deixar de faltar lenha. Mas nós queremos ver você incendiado com o fogo do Espírito. Eu sei que tem. Não seja tímido, seja ousado, seja ousada a se expor. Seja faminto. Muitos filhos de Deus perderam o apetite pelas coisas do reino. Mas seja daquele que está faminto, que quer mais, que quer mais, que quer mais, que quer mais, que quer mais. Alguma mulher pode orar por ela? Não tem aquele acende o fogo, né? Não tem. Acende o fogo. Deixa o fogo fluir. Sabe, irmãos, é isso que acontece. As chamas, o fogo aquece. Pessoas que não oram mais em outras línguas, pessoas que não têm mais essa disposição. Vem cá, rapaz, sai do seu lugar. Não seja tímido, seja ousado. Aí os pastores aqui, homens e mulheres de Deus, já passei por algumas fases que muitos de vocês estão passando. De muitas vezes a unção, o poder está aqui, e você se trava, prefere estar assim. Eu acho que eu não preciso. Deus não é doido não, meu irmão. Mas essa mulher está sendo renovada. Força está chegando. Força está chegando. O fogo está chegando. Nós precisamos nesses últimos dias ser mais ousados do que nós já somos. Eu vou encerrar porque eu já passei. Vem, pastor Silvio, vou meter fogo aqui. Oh, aleluia! Ihu! Está sendo curada. Oh, aleluia! Se você não tem esse livro aqui, minha irmã, compre esse livro.